Aqui é o Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mandar o imbecil do Renan Santos calar a boca dele e lavar essa boca com pimenta antes de falar do mito Hans Hermann Hoppe. Hã? Não sei se tá entrando gente aqui, mas é o seguinte, esse vídeo aqui é um prelúdio do que eu vou fazer no meu canal. Mas o Renan Santos, desonesto intelectual, estulto, fez um vídeo extremamente falacioso e sofístico contra o mítico Hans Hermann Hoppe, dizendo, primeiro, insinuando que todos os libertários seguiriam a vertente hoppiana. Primeira falácia. Insinuando ainda que Hoppe seria algum tipo de fascista desumano que perseguiria minorias. Segunda falácia. Então ele cita uma parte do livro A Democracia, o Deus que Falhou, onde Hoppe recomenda a remoção física de elementos contrários à ordem natural da sociedade, elementos que seriam prejudiciais à manutenção de uma ordem libertária. E aí, o que o Renan Santos quer dizer com isso? Ele quer dizer que os libertários são uma ameaça à sociedade. Pois bem, o Renan Santos é um democrata. Nós sabemos que numa democracia o crime é legalizado. Os grupos politicamente organizados têm todo o incentivo para tentar pegar os bens das outras pessoas, tentar roubar a propriedade das outras pessoas mediante a representação política. Então, a democracia sim é desordeira, a democracia sim é grande ameaça à sociedade e a ordem democrática é a maior ameaça à propriedade privada e aos valores conservadores, porque numa democracia não tem o que conservar. Está tudo à mercê dos grupos politicamente organizados e não existe nenhum incentivo econômico ao bom comportamento moral. Muito pelo contrário. Então a democracia é o que tem de pior. O Renan Santos fala, os libertários são os verdadeiros inimigos da democracia. Isso ele está certo. Eu, como libertário, tenho muito orgulho de ser um inimigo da democracia. A pior forma de ditadura possível. Agora, o exemplo que ele dá, covardemente, é o mais ridículo possível. Ele acusa... Oi, tudo bem? Eu não uso. Então é o seguinte, o Hans Hermann Hoppe, ele defende a remoção física de comunistas e democratas. E isso ele está coberto de razão. Aí mais pra frente o Renan Santos, ele vai lá pra frente e fala, não, o Hans Hermann Hoppe defende também a remoção física de homossexuais, hedonistas e etc. Primeira coisa, você não sabe o que significa remoção física, Renan Santos. Remoção física não significa, como vocês democratas defendem, a violação da propriedade privada de ninguém. Não significa que vai chegar um cara do choque lá, vai falar, cidadão, tua casa está confiscada, tu está removido fisicamente. Não é isso. A remoção física significa um paulatino processo mercadológico fundamentado na livre associação e desassociação, através do qual as pessoas vão procurando se juntar, formar comunidades com os seus pares, dentro de uma ordem que tem todo o incentivo para se manter, e as pessoas que são contrárias a essa ordem vão, por esse processo paulatino mercadológico, sendo realocadas para as periferias do sistema. Isso é uma remoção física. Convenhamos que nenhuma pessoa de bem deve ser punida, deve ser obrigada a conviver com escória, como comunistas e democratas. Então, certamente, comunistas e democratas não fariam parte das governanças privadas, dos clãs, das localidades que se formariam ordeiramente dentro de uma ordem libertária. Eles seriam colocados para escanteio, isso seria bom e seria melhor para todo mundo, evitaria conflitos. Isso já acontece hoje. Você vai, por exemplo, para uma cidade como Copenhague, né? Você tem lá a Cristiânia, que é quase que um país separado ali, é um enclave privado, onde todo mundo fica lá fumando maconha o dia inteiro. Ora, não tem condição de Cristiânia estar no meio de Copenhague, no centro histórico. Simplesmente seria impossível, geraria mais conflitos. Então colocaram Cristiânia num canto ali para os maconheiros ficar fumando maconha. Isso é remoção física. Ninguém agrediu ninguém, certo? Agora, eu acredito até que o Hoppe é bonzinho demais com comunista e democrata. Como comunistas e democratas estão ativamente pregando a agressão à propriedade privada, eles são muito mais perigosos que simplesmente sujeito que defende coisa errada.
O sujeito que tenta implantar o comunismo, o sujeito que tenta implementar uma democracia, é bandido, é uma ameaça. Eu não estou falando aqui o cidadão que simplesmente defende isso. Ainda é liberdade de expressão. Apologia ao crime não é crime. Agora, o militante de esquerda, o militante democrata, esse é uma ameaça contra a qual nós temos que ir para além da remoção física. Eu defendo o uso de força militar contra militantes comunistas. Para mim o Ropa está sendo bonzinho ainda. Agora, em relação ao que o Ropa fala sobre homossexuais, hedonistas, etc. Aqui eu acho até que o Ropa exagera um pouco. Agora, primeira coisa, o fato do Ropa ter escrito isso não significa que todos os libertários compactuem com isso. Ninguém aqui, diferente do Renan Santos, que praticamente chupa as bolas do Hélio Beltrão, do Luciano Ayan, nós libertários não temos ídolos. Eu, como libertário cristão, só sigo o meu Senhor Jesus Cristo e a Igreja Católica. Outros libertários têm o livre pensamento, ou seja, ninguém aqui tem no Ropa um Deus, uma Bíblia. Isso está na cabeça do Renan. Agora, em defesa do Ropa, eu digo o seguinte: existem comportamentos que simplesmente não podem ser normatizados. Imagina se uma sociedade inteira for composta por vagabundos, parasitas, consumistas, hedonistas e homossexuais. Essa sociedade, cientificamente falando, não vai para frente. Ela vai consumir tudo que ela produz, a produção vai parar de nascer gente. Então realmente não tem como uma sociedade sobreviver assim. Isso não significa, agora, olha, veja bem o que o Ropa escreve no livro. O filho da puta nem deve ter lido o Renan Santos, né? Remoção física das pessoas que incitam esse tipo de comportamento. Ou seja, o Ropa em nenhum momento falou em remover fisicamente o hedonista ou homossexual da sociedade. O que o Ropa falou foi remover fisicamente as pessoas que querem normatizar esse comportamento. Aí que tá. Nós não somos aqui nenhum tipo de Dugui que defende função social da propriedade. Nenhum libertário pensa assim. Nenhum libertário acha que você tem alguma dívida social, que a propriedade privada deve cumprir algum tipo de função social. Isso é coisa de comunista retardado. Então, justamente nós defendemos uma sociedade estável, funcional, para que as pessoas sejam livres até mesmo para ter comportamentos desordenados, como o hedonismo, consumismo, homossexualismo. Então, nenhum direito a menos por ter esse tipo de comportamento. Pelo menos é o que eu defendo. Agora, se nós normatizarmos esse comportamento, simplesmente nós vamos ter uma ameaça à ordem. Imagina, ó, pessoal, ninguém mais trabalha, vamos todo mundo consumir. O que você acha que vai acontecer? Não adianta ter liberdade, não adianta ter preços de mercado livres. Isso é uma condição necessária, mas não suficiente para a sociedade funcionar. É preciso ter demandas ordenadas, afetos ordenados, valores ordenados. E é preciso, antes de tudo, ter justiça. Então, o sujeito que fica querendo incitar comportamentos que perverteriam os mecanismos de sustentação da sociedade, eles não têm que estar lá. Mesmo assim, você não vai violar a propriedade privada deles. Você vai simplesmente falar, não quero mais negócio com você, não quero mais me associar a você, ou quero limitar o grau de relação que eu tenho com você. Eu prefiro que você, então, eu vou fazer um condomínio fechado aqui, onde só vai entrar conservadores. Você pode até ser um homossexual conservador, um hedonista conservador, mas pelo menos você saiba honrar e prestar homenagem àquilo que é virtuoso. E o cara que fica, não, tem que ser todo mundo amor livre, tem que ser todo mundo degenerado, tem que ser... Tá bom, então vai pra lá, cara. Tu fica aí, eu fico aqui. Isso é remoção física ropiana. Não tem nada a ver com perseguição. Aí tem um outro retardado, que eu não sei o nome, puta cara feio, mano. Parece que esses liberais, eles se degeneram na aparência, né? Que veio fazer uma comparação com Platão, no livro As Leis. Falando, porque o Ropa é mais ou menos igual ao Platão, que mandava matar e perseguir ateus. Quer dizer, o filho da puta não consegue nem ler o Ropa e quer achar que lê Platão. E faz uma comparação totalmente descabida. Não tem nada a ver. Platão, nas leis, primeiro que é um anacronismo você falar que Platão defendia perseguição a ateus. De fato, nas leis, Platão defende que as pessoas que demonstrem impiedade sejam presas. Algumas pessoas mais punidas que outras, porque ele faz a diferença entre o cara que vive uma vida virtuosa, mas sem a fonte, que é o mito teogônico, esse tipo de coisa, e o sujeito que realmente chuta o pau da barraca, que Platão defende a prisão perpétua, né? Agora, falar que Platão defendia perseguição, que gerou Marx, que gerou as perseguições comunistas, é completamente descabido. Justamente porque, se o imbecil que estava lá com o Renan tivesse lido alguma coisa que presta na vida dele, tivesse lido um autor como Luc Brisson, ele veria
que quando Platão fala da religião, na verdade ele está falando da ordem política na polis. E na Grécia Antiga, a religião tradicional, não estou falando da devoção mística pessoal, que também existia na Grécia, estava visceralmente ligada à política. Estava visceralmente ligada à vida do cidadão na coletividade da polis. Na Grécia Antiga não se dissociava a ordem do mito religioso da ordem política social. E o imbecil vem fazer uma comparação anacrônica dessas. É impressionante. Justamente o que Platão colocava ali, se ele tivesse lido a obra de Platão inteira, ele não falaria uma merda dessa. Se ele tivesse lido outros diálogos de Platão, por exemplo, ele veria que Sócrates foi condenado à morte por uma acusação de impiedade. E Platão, na Apologia, defendeu Sócrates. Ou seja, ele não defendia uma ditadura da polis, uma ditadura religiosa. Ele queria, como o Luc Brisson coloca nos textos dele, ele queria superar o mito religioso através da reflexão filosófica, né? Olha, uma gatinha dessa com máscara, é absurdo. Eu tenho o direito de contemplar a beleza, não pode pegar uma gatinha dessa e tampar a cara dela com a droga de uma focinheira. É ridículo, né? Em Eutífron, por exemplo, Platão fala da necessidade de recorrer a uma ordem religiosa para encontrar universais como a justiça. Por exemplo, Eutífron acusa o próprio pai porque ele deixou um servo morrer. Então o que é isso? Ele está apontando a ordem religiosa como um guia para uma ordem social ordenada. É isso que Platão faz no diálogo. E é por isso, é na tentativa de manter a ordem social, que Platão fala em prender os ateus. Em prender os ímpios, né? Não era nem ateu, eram os ímpios. Então, que comparação imbecil que o cara fez com o Hans Hoppe, cara. Enfim, mais ou menos isso que eu tinha para falar. Renan Santos e sua corja são analfabetos funcionais, são charlatães, são pseudo-intelectuais, defendem o pior sistema que existe, que é a democracia, falam mal do maior filósofo da atualidade, que é o Hans Hoppe, não sabem o que Hans Hoppe escreve, não sabem o que Hans Hoppe prega e defendem, como qualquer comunista, a degeneração da sociedade. Eles estão a serviço da mesma coisa. Como qualquer gramscianozinho barato, eles estão a serviço da degeneração, da destruição da família, da relativização moral e dos valores, com o intuito último de abolir a propriedade privada como lixo esquerdista que eles são. Forte abraço aí e não ao desarmamento.